Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus seja com todos nós. O tema da noite de hoje, ele tem um reflexo muito importante na vida em sociedade. Muitas vezes, quando nós falamos de política, nós sempre temos um olhar, vamos assim, muito crítico sobre a questão política. Muitos de nós chegamos a afirmar que detestamos política. Muitas vezes não compreendendo o que é realmente política. Não sabendo da importância que tem em nossa vida de relação a questão política. A sociedade se dinamiza, o progresso nos atinge, nos acolhe, através dos processos políticos que nós estamos imersos neles. Talvez seja realmente um pouco de desconhecimento nosso quando nós afirmamos que a política não presta, que a política não nos leva a nada, que a política não constrói a nada. Fazendo uma interpretação incorreta de política com políticos, com aqueles que exercem o que muitos chamam de munus público, aqueles que exercem o cargo público, o cargo político. E nós vamos, com base numa afirmação do espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, quando ele faz uma mensagem e falando especificamente da prática política no meio espírita. Evidentemente, como nós dissemos, a prática política está em toda a sociedade, mas nós vamos basicamente falar de nós espíritas, como que nós estamos inseridos nesse contexto político, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas do nosso país. Nós gostaríamos, inicialmente, de fazer uma definição do que seja política. Nós buscamos no dicionário e está lá dizendo isso. Olha, política é o conjunto de objetivos que informam, quer dizer, que dão forma, que desenvolvem, que crescem determinado programa de ação governamental e condicionam a sua execução. Pode ser entendida ainda como cortesia, como civilidade. E no seu aspecto figurado, alegórico, política pode ser entendido como astúcia, ardil, artifício e esperteza. Nós temos uma frase que falamos comumente aí, o politicamente correto, nos dando ainda um conceito muito pequeno do que seria fazer a coisa correta, dentro dos parâmetros que a moralidade, que a ética nos define. Nós vamos, inicialmente, fazer a leitura do texto na íntegra do espírito André Luiz. Nos embates políticos, situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamos favorece a dominação do mal. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor escolhendo os candidatos aos postos eletivos,
segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo da grei. O discernimento é caminho para o acerto. Repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretextem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina, em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal sobre quem a sua palavra ou cooperação possa exercer alguma influência. A fé nunca será produto para mercado humano. Por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidade administrativa de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do Espiritismo em setor nenhum da política humana. Se nós observarmos as colocações do espírito André Luiz, e não só nessa obra Conduta Espírita, mas em outras obras, André Luiz tem uma preocupação de nos advertir, de nos aconselhar com relação ao nosso comportamento, à nossa maneira de postar diante das questões sociais, diante do contexto social, político, administrativo, econômico que nós vivemos. Muitos são aqueles que dizem que ele é muito severo, mas nós sabemos que ele não é severo, ele é real. E nesta mensagem, quando nós falamos que ele fala especificamente para nós espíritas, da nossa postura, do nosso comportamento diante das questões políticas, nós vamos ver que é um aconselhamento viável, lógico e atual. Porque muitas vezes a casa espírita leva para o seu contexto interno as questões políticas do mundo profano. A política feita lá fora, a política partidária. Esse é o grande câncer com relação à política. Não que nós não tenhamos que ter os partidos políticos, óbvio, mas nós fazemos muito mais a política partidária, aquela de que é o meu partido é que está certo, o meu partido é que vai fazer melhor, o meu partido é que vai resolver o problema, e os demais não vão conseguir fazer isso. E, muitas das vezes, quando nós mudamos de partido, aquele partido criticado, que nós criticamos, é o partido correto, que vai fazer tudo aquilo que nós falamos que o outro faria. Então, essa é a política partidária, da paixão partidária. A política verdadeira, esta de condução do progresso, ela é necessária em todos os momentos, em todas as instituições. Muitas pessoas julgam que o espírita se omite diante das questões que envolvem a sociedade. Mas isso também não é verdade. É a forma de fazer essa política que faz o grande diferencial. Então, não é a questão da política que é danosa, é a forma de fazer política que é danosa. Nas casas espíritas, por exemplo, nós eliminamos todo o processo de eleição,
de concorrência a cargos dentro da casa espírita. Não tem sentido isso. E o André Luiz, ele vem nos advertir com relação a isso. Porque muitas vezes nós levamos para dentro da casa espírita os nossos anseios de um homem comum, de uma mulher comum, e não vendo que estamos tratando de uma instituição religiosa, que está subordinada a um processo, né, político, mas não de partidos políticos. Então, não tem eleição, concorrência de eleição em casas espíritas. E a gente já presenciou, quando isso ocorreu em outras casas espíritas, cria-se animosidade, cria-se grupos, ou criam-se grupos, porque é da natureza nossa ainda esse aspecto. Muitas vezes nós saímos às ruas e vamos discutir política. Eu acho que nós devemos ser participativos nisso. Aí nós já começamos a conversar, caímos na questão partidária. Ah, mas o candidato tal não presta, o presidente não presta, o governador não presta, o prefeito não presta. Nós partimos para a questão política partidária. Agora, se é o candidato, se é um governante do nosso partido, às vezes nós fazemos uma vista grossa nessa avaliação mais criteriosa. Então, ele vem dizendo aqui, no início, que nós devemos, e todas as vezes nós falamos, nós, espíritas, devemos nos colocar em posição muito clara e definida sobre várias questões que nós temos aí. Várias questões. É não se omitir a elas. É participar. Ah, mas o espírito pode ir para a rua fazer sua manifestação? Claro que pode e deve ir para a rua. Nós estamos, eu repito mais uma vez, inseridos no contexto social. Nós somos também responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Nós somos eleitores. Nós somos membros de uma comunidade. Agora, exige-se de nós mais critério, um posicionamento mais sério com relação a isso. E aqui ele vem falando, definidas as aspirações sociais e os ideais espíritas que estamos. Nós temos nossos ideais espíritas com relação a essa questão política. Né? É fazer o bem. É fazer a coisa comum. Não é uma coisa partidária, é de todos. E aqui ele nos chama para que nós afastemos desse excesso, né, de partidarismo exagerado. Aquilo que nós falamos. Né? É muito complicado para um espírita fazer esse posicionamento, que é o meu partido é que presta, é o meu partido é que faz, e nenhum outro faz igual. Né? Até porque virtudes e defeitos nós encontramos em todos os lugares, em todos os momentos. A questão política partidária, conversando um dia com o atual prefeito, eu dizia a ele, eu não entendo política, a política que vocês fazem. Né? Ele falou, como assim? Eu falei, porque não há uma sequência. Né? A obra que o prefeito anterior fez é quase toda desmanchada pelo prefeito que o precede. Será que o prefeito anterior não fez nada que prestou? E aí vai o dinheiro público em refazer, desmanchar e fazer novas obras que poderiam ter sido dado continuidade nelas. Então, é esta visão que nós, espíritas, temos que ter. Nós devemos ser criteriosos. Eu tinha conversando também com as pessoas, eu falei assim, nós, às vezes, não sabemos qual foi o deputado estadual que nós votamos. Que é um político que está próximo de nós, para não dizer um senador, um deputado federal. Talvez até o vereador nós não lembremos. Porque nós ainda não estamos tratando essa questão com a seriedade que ela merece. É buscar conhecer aquela pessoa que está postulando aquele cargo. Pode ser uma pessoa muito boa, pode ser uma pessoa muito honesta, mas não tem capacidade para exercer um cargo público. É normal isso. Como também, às vezes, uma pessoa muito inteligente, muito capacitada,
muito cheio de bens e haveres, também às vezes não serve, porque não sabe lidar com a coisa. Eu dizia uma época para um candidato a um cargo executivo, eu disse a ele, olha, eu não te aconselho a candidatar a esse cargo executivo. Cargo executivo de prefeito, governador, presidente da República. Ele falou, por quê? Eu falei, você não tem perfil para executivo, você tem perfil para legislativo. Aí ele ainda brincou assim, quer dizer, você não vai votar em mim? Eu falei, isso é outra questão. E, na verdade, não tem perfil executivo. Tem o perfil legislativo. E André Luiz continua a nos dizer, né, que, em momento algum, nós devemos transformar esse momento, essa tribuna, numa tribuna política. Nem mesmo quando aquelas sutilezas comovedoras em nome da caridade. Nós já tivemos candidatos aqui desta casa, trabalhadores desta casa, se candidataram. Mas nunca foi permitido que ocupasse um microfone para pedir votos. Nunca foi permitido que, dentro da instituição, ele fizesse qualquer tipo de trabalho político. Ele é candidato lá fora. Ele pode abordar, pode nos visitar em nossas casas, sem problema nenhum. Nós estamos ficando ausentes do processo? Não. Nós não estamos fazendo uma política partidária. Porque se nós abríssemos para qualquer um dos trabalhadores a vir aqui e se manifestar como candidato, nós teríamos que abrir para todos, sejam espíritas ou não espíritas. Então, o André Luiz ele é muito criterioso nessa recomendação, né? E ele fala aqui no cumprir os deveres de cidadão e eleitor. Nós cumprimos esse dever de irmos atrás, né, daquele que realmente nós julgamos capaz ou capacitado para aquele cargo. Muitas vezes, e na maioria das vezes, nós votamos porque é parente de um amigo, é um amigo que pediu, é o partido que está promovendo aquela candidatura, mas nós não sabemos quem é a pessoa. Nós não sabemos. É fazer essa análise. Não é julgamento, não é pré-julgamento. É responsabilidade que nós devemos ter ao escolher alguém que vai ser um agente público. Porque depois não adianta reclamar. Eu falo muito, porque já participei de muitas manifestações públicas, eu falo assim, nós brasileiros somos muito bons para irmos às ruas, reivindicarmos, carregarmos bandeiras, faixas, somos ótimos para isso, mas muito falhos ainda na hora de votar. Porque isso é que vai realmente transformar, isso é que vai mudar. Porque nós não sabemos em quem nós estamos votando. Hoje, os recursos para conhecermos os candidatos são imensos. Eu estava vendo outro dia, parece que um aplicativo, você pega o celular, coloca frente ao candidato, a foto dele, uma coisa assim, você tem os dados dele tudo, se foi processado, se não foi, se foi julgado, se foi condenado, aquilo tudo, tem tudo sobre ele. Nós temos que ir atrás, porque a responsabilidade, como o André Luiz fala aqui, é nossa. É nossa de escolher. E aí ele continua a cumprir os deveres de cidadão eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos. Porque são pessoas eleitas. Eleitas. Nós é que os elegemos. E muitas vezes o fazemos de uma forma inadvertida e vamos aí penar aí de 4 anos, no mínimo, né? Com uma administração, às vezes, muito falha, muito complicada. E ele fala aqui que não repelir, né? Repelir acordos políticos que pretendem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. Eu sempre digo que esta casa ela é fiel aos princípios doutrinários, porque eu conheço muitas casas espíritas que, em troca de verbas, de reformas, de aquisição de material, eles apoiam um determinado candidato.
apoia um determinado candidato. E nós vamos ver aqui que é totalmente inconveniente isso. Você tira o seu livre-arbítrio, a sua independência com relação a isso. E ele fala aqui também na questão de comerciar com o voto dos companheiros. Muitas vezes, o que ele quer dizer aqui, o presidente da Casa Espírita faz um compromisso com algum candidato em benefício, ou em troca de benefícios para a instituição, e compromete o voto dos seus pares, seus companheiros de doutrina. É um equívoco muito grande, né? E é uma advertência do André Luiz. E eu digo o seguinte, quando alguém nos adverte alguma coisa, é porque essa coisa está acontecendo, em algum lugar, em algum momento, senão não precisava advertir. E o André Luiz sabe disso, que isso é frequente nas casas espíritas, e casa espírita é formada por espíritas, consequentemente por nós espíritas. Isso, de uma certa forma, acontece com muita frequência, isso aí. E ele fala aqui no final que para impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias. Gente, isso é muito sério, porque nós somos irmãos. Somos ou não somos? Até que nada nos contrarie. Né? Até que nada nos contrarie. Eu sou muito amigo, muito irmão de fulano. Ah, mas ele tem umas ideias, eu fui conversar com ele, tem umas ideias meio atrapalhadas, eu já não sou tão amigo ou tão irmão daquela pessoa. Então, por isso, é melhor evitar, prevenir com relação a essas questões aqui. Então, a gente vê, assim, dessa soberania, né, da fala do nosso amigo espiritual André Luiz com relação a isso. Mas, aqueles que querem, vocês podem perguntar, então, é proibido um espírita se candidatar? Absolutamente não é proibido. Porque a questão não é a política, é como vai se exercer essa política. A idoneidade, a moralidade do cargo, o exemplo, o bom exemplo, porque nós podemos transformar pelo exemplo, né, uma instituição, um contexto político, não tem dúvida nenhuma. Com a nossa postura, com o nosso comportamento, nós vamos contaminando os outros. Um dia uma pessoa me falou assim, mas é muito difícil uma pessoa de bem ser político. Porque se ele é de bem, ele vai ser contaminado e amanhã já não é de bem. Eu falei, mas quem disse que na política só tem pessoas ruins? É um equívoco nosso. Nós encontramos na política brasileira, ainda bem, muitos políticos sérios, honestos, que estão trabalhando pelo bem do país. E muitos, não são poucos, não. É que aquilo que ele diz, parece que o mal ele se exterioriza com mais efetividade, né? Com mais força. São aqueles que estão mais em destaque, mas nós temos ainda uma gama de políticos realmente que você compensa você trabalhar e votar, porque é aqueles que querem fazer mesmo para a nação e para todos nós, né? Nós trouxemos aqui, só para a gente ter uma noção, o Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na questão 59, que é Política Divina, ele afirma algo que a gente tem que eu trouxe para a gente ver a opinião dele, mas quando ele fala aqui sobre essa questão, ele diz daquela pessoa que acha que só pode fazer alguma coisa por alguém se for político. Ah, mas se eu fosse prefeito, eu ia fazer isso, isso, aquilo. Eu ia construir creche, eu ia melhorar aquela creche, eu ia melhorar aquele abrigo. Se eu fosse político, se eu fosse vereador, eu ia fazer um projeto para isso, para aquilo. E o Espírito Emmanuel vem dizer assim, que nós podemos fazer isso, fazendo o nosso trabalho como cidadão, um trabalho de cidadania. Então, nesse livro, ele fala o seguinte, o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa,
do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Será que nós precisamos de ocupar um cargo público para trabalharmos em benefício da nossa sociedade? Para trabalharmos em benefício do próximo? É o que o Espírito Emmanuel nos questiona aqui. Absolutamente não. Absolutamente não. Nós não precisamos ocupar um cargo público. E isso a gente vê com muita constância. Se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Não, você é e pode fazer se quiser. Mas nós também temos que observar que existem aqueles espíritos que têm no seu projeto de reencarnação um trabalho mais ou menos nesse sentido. É aqueles que são chamados mais diretamente a participar nesta questão política. E aí, a pergunta que se faz, e que nós já falamos um pouco sobre ela, é qual seria a posição deste político, ou desse candidato. Aí eu quero ser candidato a prefeito de Lusiânia. É um direito meu, eu sou eleitor. Eu tenho esse direito de postular. Mas não é eu querer ser o prefeito de Lusiânia. É como eu vou exercer este munus público. Como que eu vou exercer esta atividade política. Esse é o grande problema. E aí, o que os espíritos nos aconselham é o seguinte, que o espírita se posicione favorável ou contra determinada corrente política, mas que sua forma de se posicionar seja pautada nos princípios da doutrina espírita. Eu posso ser um prefeito, mas eu tenho que ser um prefeito espírita. Não espírita no seguinte, nos termos de ser adepto de uma religião. É a minha conduta como prefeito ser condizente com os ensinamentos espíritas. Porque na política não sejamos nós, espíritas, o motivo de escândalo. Porque nós sabemos que há muito foi dado, a quem muito foi dado, muito será pedido, sem dúvida nenhuma, né? Então, o espírita chamado a esse papel, e pode ser qualquer um de nós aqui, sem dúvida nenhuma, ou seja, ao desempenho de uma atividade política, ele deve se engajar a fim de promover a transformação através do exemplo de como ser cidadão. Porque não é porque eu sou o prefeito da cidade, eu deixei de ser o cidadão daquela cidade. E sempre que a oportunidade surgirem, mostrar sua postura cristã, rejeitando meias verdades e falsas ilusões. Eu conversava, acho que foi até com o Clóvis aqui, que eu acho muito interessante quando eles entrevistam aí, né? Político, de uma maneira geral, dificilmente você vê alguém falando alguma coisa referente a Deus, Jesus. Não é qualquer outra coisa religiosa. Não é que eles não sejam religiosos, não estou dizendo isso, mas não se toca nesse assunto. Não se toca. Normalmente a gente fala, né? Olha, quando você conversa sobre qualquer coisa, você menciona uma passagem evangélica, você dá alguma dica do seu entendimento naquele sentido. Uma vez eu ia para Goiânia, para o Congresso, e depois de Vianópolis tem aquele posto policial lá, né? E eu me assustei. Foi a primeira e única vez que aconteceu isso. O guarda me parou, o policial me parou, olhou os documentos, o carro, me entregou assim, falou, está tudo certo, vai com Deus. A primeira e única vez que eu vi um policial me mandando que eu vá com Deus. Não é nenhuma crítica a ninguém, não, mas eu acho que quando eu tenho essa religiosidade minha, ela se exterioriza em qualquer manifestação minha. Né? Então, a gente não vê muito isto. E nós estamos concluindo a nossa fala aqui. Na nossa pesquisa, para essa reflexão,
de como nós devemos, nós espíritas, nos portar diante das questões políticas. Nós trouxemos aqui 3 grandes políticos, 3 grandes espíritas, e que ocuparam cargos políticos. Para dizer que não é proibido o espírita ser político, ocupar cargos eletivos, absolutamente não. Voltando a repetir, cada um responde pela sua condução. E nós buscamos, por exemplo, Caibar Schutel. Caibar Schutel é conhecido como bandeirante do Espiritismo, fundador da Revista Internacional do Espiritismo, em 1925, do jornal O Clarim, em 1905, e da editora também, O Clarim. Ele foi primeiro prefeito da cidade de Matão, em São Paulo. E afirmou em 1929 que, em política, em ciência e em religião, só há um norte a seguir: a verdade. José Freitas Nobre, deputado federal, esposo de Marlene Nobre, ele foi advogado, jornalista, já são desencarnados, viu, gente? Nascido em Fortaleza. Em São Paulo, ele ocupou os cargos eletivos de vereador, vice-prefeito e deputado federal, exemplificando na política honestidade e retidão de caráter. Ele publicou 3 livros espíritas e foi fundador e editor durante 26 anos da Folha Espírita. E nós tivemos também, entre os políticos do Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889 e de 1895 a 1900. Continuou presidente da FEB. Ele conheceu o Espiritismo em 1872, quando já havia iniciado a sua trajetória política, que se estendeu até 1885. Exercendo os cargos que exerceu como vereador, presidente da Câmara Municipal, no Rio de Janeiro, e deputado-geral, que seria talvez um deputado estadual, um deputado federal nos dias de hoje. Dr. Bezerra teria afirmado: para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Então, foi um político, um espírita político, que dedicou a esse trabalho do bem, de fomentar a paz, a harmonia, o progresso em todos os sentidos. Então, a participação do espírita no processo político, social, cultural e econômico deve ser consciente e responsável, tendo como diretriz os princípios e normas contidos em O Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. O guia e modelo para nós é Jesus, em toda e qualquer atividade que venhamos exercer. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite.